Quem não viu já a série Guerra dos Tronos, na qual surge uma fraca e humilde figura denominada Alto Pardal? Esta figura é apresentada inicialmente como líder de um grupo religioso conhecido na película como os Pardais. Pelas funções da mais alta responsabilidade nesta agregação religiosa e face à fragilidade dos seus congêneres septões, o Alto Pardal viria a ter direito ao título de Alto Septão. Olá, não sou o Alto Pardal e muito menos o Alto Septão. Sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor, e proponho-me hoje falar-vos do desvirtuamento do poder espiritual e político de um grupo num reinado absolutamente despótico. Isto falo lembrar alguma coisa? Pois bem, na estrutura narrativa da Guerra dos Tronos, o que significa um pardal? Significa ser um seguidor da fé dos sete. E o septão corresponde a um sacerdote equivalente à mesma função noutra religião. E um alto septão é o chefe da fé dos sete, ou seja, corresponde ao papado medieval, o qual é selecionado por um conselho interno da fé designado mais devotos, idêntico ao colégio de cardeais. Na série cinematográfica, o pardal provém de uma família humilde, vindo a tornar-se igualmente um humilde septão, que, por sua vez, se tornou o chefe da fé dos sete, ou seja, o alto septão. Na linha de humildade e discrição pessoal, o septão dedicou-se a pregar a igualdade entre todos e a todos ajudar, em especial os pobres. Mesmo já como alto septão, levava uma vida humilde, denunciando, sempre que podia, os abusos e os atos pecaminosos do povo e da nobreza. Perante uma estratégia de poder pessoal da rainha Cersei Lannister, protetora dos sete reinos, o alto septão passou a exercer uma desmedida influência, não só na religião, como também na esfera política, ao ponto de passar a ter nas suas mãos o maior poder que se poderia atribuir a um chefe religioso. As características pessoais definem o alto septão como extremamente sério e não menos ameaçador, para além de uma ambição desmedida por detrás da sua fachada, contudo, simultaneamente macio na voz e assaz delicado no jeito de ser, sempre que tivesse de transmitir decisões duras e cruéis, quer ao povo, quer aos nobres, procurando permanentemente impor o poder político como se da vontade dos deuses se tratasse, quisesse o povo ou não. Este chefe religioso é um astuto e hábil manipulador que se serve da religião e da política para conquistar o poder e a influência na região, com características de habilidade em converter prosélitos para a sua causa, assim como com a capacidade de se esquivar de perguntas para si difíceis ou comprometedoras. Apesar da humildade aparente e de um discurso convincente, com a cumplicidade dos restantes septões e a passividade dos pardais da religião agora predominante, o alto septão tornou-se vulnerável aos atrativos do poder humano e aos esquemas de tráfico de influências. Inebriado pelo poder, pela arrogância e pelo fechar de olhos dos septões e dos pardais para com as injustiças e a corrupção, o alto septão não teve escrúpulos nem problemas de consciência em mandar prender e julgar a própria rainha, entre outros familiares, passando na prática a ser ele o único regente político e religioso dos sete reinos. Foi com base neste quadro de concentração institucional, político-religioso, de arrogância e prepotência que o alto septão ordenou à septã Unela, da seita religiosa, que maltratasse a rainha Cersei Lannister na miserável cela para a qual foi atirada, tendo muito tempo mais tarde, não sem uma estratégia pessoal, determinado a sua libertação, na condição de ela percorrer
nua as ruas, entre a multidão que sobre ela cuspia e a maltratava com paus e pedras, gritando shame, 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 ou seja, vergonha, vergonha, vergonha. Qual a razão do castigo da rainha Cersei Lannister ter uma relação incestuosa com o seu irmão Jaime Lannister, da qual nasceram 3 filhos, e isso o Alto Pardal não poderia admitir à rainha mais poderosa? Do mais pobre ao mais rico, do plebeu ao mais elevado nobre, o Alto Septão decidia a sua vida ou morte, pois tornara-se no poder absoluto e incontestado do reino. A prepotência de um governo político-religioso, assente no despotismo e no absolutismo, ao querer exibir a sua falsa condescendência e misericórdia, deu ordem de soltura à soberana do povo, libertando-a dos grilhões do encarceramento, pensando o Alto Septão que a rainha passaria a fazer o jogo político do regime, que ela própria ajudou a formar. Mas enganou-se. A rainha, ao ver numa só figura a excessiva concentração de poderes, ao nível da liderança religiosa, do serviço de informações, da vigilância policial, do poder judicial, das execuções de penas, da governação geral e ainda o perigo moral que sobre ela pesava, jurou acabar com a prepotência e o nepotismo do Alto Septão. Na oportunidade considerada pela representante legítima do povo, mandou esta detonar a catedral onde se encontrava o Alto Septão e a corte de septões, assim como os pardais mais eminentes da seita, acabando todos por morrer, incluindo o Alto Carrasco, pelo rebentamento de uma rede de bombas subterrâneas que haveriam de demolir tanto a estrutura arquitetónica de um edifício majestático quanto a de uma ideologia ridiculamente perversa. É assim que morrem os prepotentes e os tiranos deste mundo, quando não respeitam a vontade de um povo que lhe presta honras. Já subscreveu este canal? Se gostou do vídeo, coloque nele um like, por favor. Até ao próximo capítulo.